Webcam, ok. Já estamos gravando. Vou voltar para cá e vou compartilhar a tela com vocês. Como é de praxe, vamos abrir aqui o curso, né? A nossa turma. Só para orientar vocês, né? A aula da semana passada está aqui e uma atividade que eu botei, já 3 pessoas fizeram, né? Beleza. Esse material aqui eu vou dar uma atualizada agora. Deixa eu só parar aqui a gravação rápido. Deixa eu voltar a gravação. Pronto, eu estou compartilhando de novo. Bora lá. Eu vou atualizar aqui o material e vou tirar dúvidas de vocês, tá? Este. Tá atualizado agora para quem quiser pegar. Beleza. Vamos lá, por exemplo. Vamos por atividade, né? Essa atividade 6, ela está sem data de entrega. Eu vou até colocar agora. Algumas datas eu esqueço. Normalmente eu boto 2 semanas. Tá? O correto seria uma só. Como ela foi da aula passada, então ela vai até o dia 27. Beleza? Ó. Item postado 27. Aqui 18. Normalmente eu estou botando o domingo, né? Então, para não ficar diferente, isso não vai fazer muita diferença para vocês, não. Vocês conseguem me ouvir bem, né? O áudio do celular tá pegando legal, não tá? Beleza. Vamos lá. Atrasados. 3, 4 e 5, tudo para trás de atrasado. Veja só. Para cada semana, você tem um conjunto de atividades, né? Você precisa entregar 80% dessas atividades no prazo. Se você entrega todas atrasadas, você não pode entregar só 80%, porque ela só vai valer 80%. Entende? Esse curso não tem nota para vocês. É ou aprovado ou reprovado. É aprovado, concluiu ou não concluiu. Não é nem reprovado, né? A palavra não é essa. É concluiu ou não concluiu as metas, né? Então, assim, para concluir, é o que eu informo a vocês. Vocês têm que fazer 80% das atividades, no mínimo. E o projeto final. O projeto final não abro mão. Até dou um prazo maior, mas não abro mão. Mas as atividades, quando eu falo de colocar em dia, é por causa para não acumular, porque aí você desestimula, você não acompanha, né? Como a colega falou quase agora. O prazo, o fato de você entregar, por exemplo, uma atividade que era para o dia 18, se entregar hoje, não vai fazer a diferença na sua avaliação. Quando eu analisar aqui no final, o aplicativo me mostra quem entregou atrasado, quantos entregaram atrasados e tal. Eu vou olhar as datas. Vamos dizer que o cara chegou no final do curso, que é dia 30 de junho, que é um mês, e está respondendo os questionários tudinho. Vai lá atrás de um certificado. Né? Ele vai lá no Google, bota as respostas no chat GPT, pede ajuda ao chat, responde em uma tarde todos os questionários e me envia. Ele perdeu tempo, porque eu não vou aceitar. Eu vou ver isso lá, entende? Então eu vou analisar os alunos. Na verdade, a gente já analisa por partes. Por exemplo, os 22 alunos que entregaram aqui a primeira atividade. Aí depois 18. Aí vai caindo, 16, 14, 15. Esse aumentou, né? Assim tem mais que a 4.
Mas, ou seja, a ideia é manter. Para mim, começaram 22 alunos, não começaram nem 24, começaram 22. Quer dizer, não começaram 46. Para mim, se matricula no curso quem faz, pelo menos, a primeira atividade. Então, ou seja, para mim, matriculados 22. Inscritos 46. Matriculados 22. E aí por diante. Não quer dizer que você que quer aprender, você que quer ganhar conhecimento, vai deixar de ganhar porque não fez uma atividade no dia. Você pode fazer todas as atividades com um dia, 2 dias, 3 dias de atraso. Ah, professor, vou botar em dia, então a atividade 3, 4, 5 vai ficar com uma semana de atraso, mas botei. Já a 6 vai estar quase na data já, você já vai equilibrar de novo. Então eu vou ver que você vai ter ali, por exemplo, atividades em atraso, mas que são o quê? Pontuais. Eu disse, não, essas 2 semanas aqui, ele, por algum motivo pessoal, ele atrasou. Mas depois ele equilibrou-se de novo. Então isso não tem problema. O que não vai poder, que eu não vou aceitar, é o cara ficar, tá assistindo as aulas, ele fez uma hoje, tá na 1, fez a 1 e a 2, não fez ainda da semana 2, não fez da semana 3, ainda não nem botar a semana 4, aí ele vai vir fazer a da semana 2 semana que vem. Aí o assunto já tá lá na frente. Ou seja, ele vai fazer a semana 2 ali com 3 semanas de atraso. Aí daqui a 2 semanas parada, aí faz mais a semana 3. Aí quando chegar no final, vai ficar faltando, que não é nem semana aqui, na realidade eu vou até mudar isso depois, a ideia, porque talvez em algumas semanas tinha mais de uma aula. No final, ele vai ficar faltando lá, sei lá, 5 assuntos, 5 conteúdos. Aí ele vai chegar e responder de todo jeito, tudo de uma vez. Eu não vou considerar. Isso aí não. Agora, o fato de você atrasou todas as atividades, uma semana, 10 dias, 5 dias atrasou, mas mandou, mas está sempre mandando, por mais que seja todas atrasadas, não tem problema. Porque aí você fez todas, você fez 100%. Por mais que você tenha feito todas atrasadas ali, uma margem de atraso considerável, eu considero como se o mesmo aluno que fez todas em dia, mas não fez todas. Teoricamente são 10 semanas, 10 aulas, Ele só fez as atividades de 8. E entenda que o que vale é por semana. Por exemplo, o peso da atividade 5 não é igual ao da atividade 6. O peso da atividade 3, 4 e 5 que é igual ao da 6. Tá? Porque o assunto é mais ou menos a mesma quantidade. Então não se preocupe quanto a isso, não deixe de assistir as aulas. Você não vai deixar de... Eu sei que a maioria que está aqui vindo não está preocupado com o certificado, mas sim com o conhecimento. Claro, alguns vão usar o certificado até para, talvez seja válido na faculdade como atividade extra, visto que é um certificado federal do IF, pode ser que seja válido, mas para você receber, você tem que cumprir isso aí. Além disso, sempre que termina o curso, assim, isso é um trabalho até que eu dou. Tem uma aluna, tá, gente, que trabalha nesses cursos comigo. Ela é como se fosse uma auxiliar, uma pessoa, é a secretária. Mas na verdade eu gerencio aqui, mas ela trabalhou no início da divulgação e ela vai trabalhar no final. Então, por exemplo, quando for no trabalho de certificação, ela vai analisar, por exemplo, e aí não vai caber nem a mim isso, dizer, mas fulano participava mais ela, de, por exemplo, essa lista de alunos aqui que fez as atividades. Beleza. Agora veja pelos vídeos a presença dele nas aulas. Considere apenas aulas das terças-feiras. Pronto. Nas aulas das terças-feiras essa pessoa estava, Você vai olhar lá pelo nome, para mais ou menos, tem um nome parecido a esse aqui, ela vai conferir comigo e vai ver. Então, por exemplo, o cara também que não participa das aulas e faz suas atividades, ele também não conclui.
Pode ser que uma sorte, né? O cara que veio 2, 3 vezes, ela contou errado, não contabilizou, e o cara consiga. Mas a ideia não é essa. Se ela detectar, não, essa pessoa que só veio uma aula na primeira e fez todas as atividades, você não recebe. Entendeu? Não recebe. Por mais, infelizmente, que você esteja aqui, né? Por mais que você esteja aqui e eu não saiba, né? Infelizmente, se você está acordado, tá só a carinha aí, tá... eu não tenho como controlar isso. Mas aí eu acho que seria assim, querer se enganar demais, né? Querer se enganar demais. Botar só você aqui e depois responder de qualquer jeito lá as atividades. O trabalho que você está tendo para fazer isso era melhor você estar fazendo outra coisa. Eu não sei se eu respondi vocês, mas acho que sim, né? Então, eu vou abrir aqui a aula de hoje. Onde a gente vai começar a falar de estatística inferencial, né? A aula passada a gente terminou aqui e a ideia é que hoje a gente dê essa introdução de estatística inferencial, né? O que é inferência estatística? O material didático está aqui, né? Lembrando que vocês têm mais de um material didático. É esse aqui. Então seria esse capítulo 3, é o que eu vou tentar tudo hoje, tá? O capítulo 4 já está em desenvolvimento. Eu sugiro que vocês dêem uma estudada. Você que falou que estava em dúvida, que não acompanhou, aproveite esses momentos da aula online para a gente discutir, né? Qual é a sua dúvida? Principalmente no fim da aula, para não atrasar o conteúdo. Terminou o conteúdo, tira dúvida do conteúdo e tira dúvida do curso ou do conteúdo anterior. Então aqui tem um mais explicativo, né, também do assunto. Mas a gente vai iniciar essa aula de introdução à estatística inferencial, né? Não é tão longa, como vocês podem ver. São 34, 42, 40 e poucos slides. 30, 40 slides, né, praticamente. Praticamente isso aí. 42 com esse aqui, 7. Isso. Tá, então vamos lá. Beleza? Qualquer dúvida, pergunta, pessoal. É bom que eu estou vendo aqui o que vocês estão vendo, né? João Biante. Ah, saiu. Não, beleza. Então, o que é estatística inferencial? Responsável por fazer estimativas, inferências, previsões, né? Você pode não só estimar valores, mas prever, fazer estimativa intervalada de valores, mas prever valores pontuais. De maneira que você vai poder tomar, inclusive, decisões, né, quanto a uma população a partir de uma amostra, né? Eu acho que você já imagina o porquê disso, né? O porquê de eu ter uma amostra, né? Tá caindo. Tranquilo, João, sem problema. Então, até isso eu vejo, né, os comentários de vocês aqui, fica bem melhor. Então, pessoal, aqui, olha lá. O uso, né, dessa inferência, a ideia da inferência é inferir a população a partir de uma amostra, né? Então você consegue tirar conclusões, inferir conclusões de um grupo maior a partir de um grupo menor, ou seja, parte dele que é uma amostra. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido nessa parte inicial, porque eu acredito que não seja muito complexo para a maioria, mas qualquer dúvida vocês também podem perguntar. Tá? Então, o que é a inferência? O processo de utilizar dados amostrais para fazer afirmações ou previsões sobre a população, né? Você vai inferir um
parâmetro da população a partir dos dados amostrais. Nem sempre é possível estudar toda a população. Imagina que tu é um biólogo e vai, eu gosto de dar sempre esse exemplo, estudar as formigas de um formigueiro. E aí tu tem que analisar todas as formigas de um formigueiro, né? De um terreno. Será que tu consegue captar todas elas num vidro lá e elas entrem ali? Todo não vai, né? Então, para isso aqui a gente utiliza amostras. Para estimar o quê? Parâmetros da população ou fazer testes de hipótese. Coisas que a gente também vai fazer nesse curso. Então, por exemplo, um parâmetro bem comum da população, que é possível calcular, é a média. É saber a média de altura dos estudantes de uma cidade medindo apenas 200 alunos. Qual é a média dos alunos? Eu não vou nem falar de João Pessoa. Mas se eu falar do bairro onde eu moro, das pessoas do bairro onde eu moro, já é um trabalho altamente custoso, né? Quem vai fazer isso de graça? Ninguém, né? Então você vai ter o quê? Uma amostra. A estatística descritiva a gente já estudou, a estatística inferencial é a que a gente vai começar a estudar. A descritiva, como vocês já sabem, ela resume os dados, como o próprio nome diz, né? Ela descreve. E aí você tem ferramentas para isso, como tabelas, gráficos, né? Medidas resumo, como média, mediano, desvio padrão. Né? Quando a gente fala medidas resumo, a gente inclui todas aquelas medidas, né? Medidas de tendência central, medidas de dispersão, medidas separatriz, entre outras. A inferencial, não. Você vai usar dados coletados para fazer previsões, generalizações, testar a hipótese. Né? Uma hipótese, por exemplo. A minha hipótese é que os homens que moram no meu bairro têm uma média menor do que 1,75 m. Isso é uma hipótese. Aí eu posso testar essa hipótese. Eu posso coletar aí 200 amostras de homens que moram no meu bairro. Sei lá porque eu disse isso. E vou calcular a média dessa amostra e vou poder dizer se os homens daquele bairro, baseado naquela amostra, tem menos, né, se essa minha hipótese é verdadeira. Né? É o que a gente vai estudar depois de hipóteses nula e hipótese alternativa, lá no final do curso. O máximo que a gente puder, no final não, nessa parte a gente vê até um pouco antes. O máximo que a gente puder ver antes, melhor. Analogia, descrever o sabor de um pedaço de bolo. Eu gosto desse exemplo. De um pedaço de bolo. Isso é o quê? Uma análise descritiva. E tentar adivinhar o sabor do bolo inteiro é uma análise inferencial. Né? Você descreveu, você é como um pedaço do bolo. Descreva. Né? Isso é uma análise descritiva. Descreva aquilo ali. Ele tem, você pode dizer que o sabor é parecido com tal sabor, que tem mais ênfase de chocolate do que de coco, por exemplo. E inferir, adivinhar, por exemplo, não só o sabor, né? Mas, por exemplo, até mesmo ingredientes. Uma regra fundamental que a gente tem que ter cuidado é analisar o que é variável e o que é observação. Cada variável, em uma análise estruturada, vai estar representada em colunas, tá? E as observações, os eventos, em linhas, para você não inverter as coisas. Às vezes as pessoas sem querer invertem, ou até mesmo achando que é melhor, achando que é melhor daquela forma. Apresentando variáveis, né, para análise dos dados, não para apresentação. Às vezes apresentar valores na vertical faz mais sentido, quando, por exemplo, eu estou falando de medidas resumo. Às vezes faz mais sentido eu apresentar na vertical. Mas as variáveis de uma base de dados, não. Em colunas e as observações em linhas. Né? Inclusive, se você não fizer isso, muitos softwares podem entender erroneamente. Né? Eles poderiam entender aí, por exemplo, que João, Maria e Carlos seriam variáveis. Né? Que teriam esses valores, não faz sentido. Mas as variáveis é aluno, idade e nota na prova, né? Idade em anos. Então, o delineamento experimental, normalmente, isso aqui é importante, principalmente no projeto, quando vocês forem fazer, lá na frente, né?
eu vou orientar vocês para isso, é vocês definirem qual é a população de vocês. A população não é o total existente na humanidade. Né? Por exemplo, você vai estudar as formigas. Sua população não necessariamente é todas as formigas do mundo, nem do Brasil. Pode ser que você esteja estudando a população de formigas de uma região da sua casa ali, do terreno da sua casa. Você analisou que elas... Não, esse meu resultado é para as formigas daqui de casa. A minha população é elas. Mas mesmo assim, é inviável você coletar todas essas formigas. Entendeu? Você tem que o quê? Coletar uma amostra dela. Mas você tem que definir quem é a sua população. Você não pode dizer que sua população é as formigas da sua casa e vir coletar as formigas da casa do vizinho da frente. Tá entendendo a ideia, a analogia que eu estou querendo fazer para ficar simples de entender? Então a primeira coisa é define isso aí. Defina quem são as variáveis de interesse. Né? O que é que você vai analisar nas formigas? Eu não entendo de formiga não, mas se eu fosse coletar pessoas, o que é que eu vou analisar? A altura, o peso, a taxa de percentual de gordura, né? Definir a análise estatística inferencial. O que é que eu vou inferir? Né? Eu quero inferir um valor escalar, por exemplo, da altura, ou do peso, ou da taxa de gordura dessas pessoas. Né? Eu quero comparar as pessoas do meu bairro com as pessoas do bairro vizinho. O que é que eu estou querendo fazer? O que é que eu vou inferir? Ou eu quero prever valores, né? Baseado no peso e na altura, qual é a taxa de gordura? Posso fazer uma previsão desse tipo, né? Inferir esse valor da taxa de gordura de acordo com o peso e a altura, o que é algo bem complicado, né? Para quem é nutricionista, eu não sou, mas sei um pouquinho disso. Porque um cara muito forte, muito musculoso e baixinho, ele pode ser muito pesado, né? Ser baixo, ter um percentual de gordura lá embaixo, mas, né, vai ser contra o normal dos baixinhos gordinhos, né? Mas você tem que entender da sua área, você tem que entender do seu negócio. Então, escolher o método de amostragem, que a gente vai comentar já já. Como é que eu coletei? Como é que eu selecionei as formigas? Será que eu selecionei as primeiras formigas que saíram de manhã? Aquelas primeirinhas que saíram na carreirinha lá. As que trabalham mais, aquelas que acordam mais cedo, né? Tá, estão saindo não. Vou pegar aquelas primeiras. Por quê? Que método é esse? Calcular o tamanho amostral adequado. E aí? Isso é muito importante. A gente vai, com o passar do tempo, entender isso. Tem software para fazer isso também. A gente vai comentar. Não vamos passar muito tempo no cálculo amostral, não. Eu não vou falar agora do cálculo amostral, porque o cálculo amostral ele é definido, né? Ele depende muito, né? Exclusivamente, praticamente, do método também, do que você está fazendo. Né? Se você está fazendo uma análise de estimação intervalar, né, de parâmetros. Se você está, por exemplo, fazendo uma correlação, depende da técnica que você vai utilizar. Então o tamanho da amostra muda. Então são conceitos que a gente vai tentar explorar depois. Então você vai avaliar os efeitos de 2 fertilizantes no crescimento de plantas, por exemplo. Qual é a população? Mudas da espécie tal. Quais são as variáveis? Tipo de fertilizante e altura das plantas, né? Eu vou medir, eu vou analisar os 2 fertilizantes e vou ver a altura das plantas para um fertilizante e para outro. Então, são variáveis. O tipo de fertilizante muda. Fertilizante A, altura da planta, sei lá, 1,5 m. Fertilizante B, altura da planta, 2 metros. Fertilizante A de novo, altura da planta 1,70 m. Então, eu estou analisando essas variáveis. Depois eu vou ver o que é que eu vou inferir aí. Método, dividir terreno em parcelas aleatórias. Como é que eu vou? Eu defini um método aqui. Eu vou dividir o terreno, ali onde as plantas estão crescendo, né? Aleatoriamente. Eu vou escolher, vou talvez numerar esses espaços no meu terreno, né? Numero,
e depois seleciono esses números aleatoriamente, coloco no computador, ou eu até sorteio num papelzinho com alguém, eu pego aleatoriamente, bagunço, né? E honestamente faço isso. Isso é um método que eu utilizei para ser aleatório, né? E tamanho eu mostrar qual é o tamanho dessas áreas, né? Quantas? Sei lá, o meu terreno tem 200 hectares. Será que dá para eu analisar ele todo? A quantidade de planta que tem? Quanto tempo eu vou precisar para fazer isso? É muito custoso? E se eu contratar pessoas, eu tenho condições de pagar? Então tudo isso eu tenho que analisar. Meu tempo, meu custo. Para saber, não, dá para pegar a população toda, né? Se eu quero analisar, por exemplo, a minha turma, as notas dos meus alunos, mesmo que eu diga que todos os alunos de todas as turmas que eu tenho, não é difícil, né? Eu posso pegar a população, não preciso de uma amostra desses alunos. E a variável estatística característica é o quê? Uma característica que assume diferentes valores dos indivíduos, né? Altura, peso, sexo, cor dos olhos, salário, que a gente, tudo isso são variáveis estatística. É o que são variáveis e tipos de dados. A gente já comentou disso aqui, mas eu trouxe novamente, porque tem tudo a ver com análise inferencial também, né? Mas tipos de variáveis quantitativas podem ser discretas e contínuas. Discretas são aquelas variáveis que normalmente a gente pode contar, né? Exemplos aí, número de filhos, de carros, você não tem. Se eu perguntar aqui quantos carros você tem, você vai dizer, eu tenho 2 carros e meio. Não é normal. Não, professor, eu tenho porque tem 2 carros, mas tem um carro que é meio de minha mulher. Mas não é esse sentido, né? Você não tem a metade de um carro. Não faz sentido lógico no contexto. Diferente de peso e alturas, principalmente dependendo da escala que você estiver utilizando, né? Tempo, né? É normal você utilizar isso de forma contínua, né? Os valores eles podem assumir, o tempo ele pode ser 2,1, 2,2, 2,3 minutos. A nota de um aluno normalmente também pode ser 8,5, 8,6, 8,65, 8,70. É meio que contínuo ali, né? As variáveis quali, né? As variáveis qualitativas são aquelas categorias, né, que podem ter ordem ou não ter ordem, e aí sendo chamadas de nominais ou ordinais, né? Respectivamente. Além dessa tipificação de variáveis, você também pode classificar as variáveis como independentes ou dependentes. O que é uma variável independente? É aquela que manipula ou causa a variável dependente. E a variável dependente é aquela que é, como o próprio nome diz, né, dependente da outra variável. Por quê? Porque ela tem o seu valor alterado de acordo com o que você altera na independente. É mais ou menos como o seguinte: se eu mexo aqui, ajusto os valores aqui, automaticamente eu mexo outra variável lá em cima, ela se modifica, porque eu altero esses valores aqui, né? Então a variável independente é aquela que você altera, né? É a causa, é aquela que você manipula, melhor dizendo, para poder observar a resposta da variável dependente, certo? Então, exemplos. Vamos lá. Ter cuidado para que não seja uma relação bidirecional aí, né? Não é o caso. A ideia aqui é o seguinte. A ideia aqui é, por exemplo, quanto será que eu consigo vender sorvetes na praia? A minha venda de sorvetes aumenta com o aumento da temperatura, né? Considerando que um dia nublado a temperatura está mais baixa, né? Um dia ensolarado e muito quente, né? A temperatura está maior, tem mais gente na praia. Minha venda de sorvetes na praia, tá? O picolé lá. Cada um chama de um jeito, né? Sacolé, picolé mesmo, sem ser dindim. Aqui a gente chama de dindim, que ele também pode ser a análise do dindim, o que muita gente chama de sacolé. Será que aumenta essa venda do camarada lá que está vendendo na praia? Aumenta
Se a temperatura aumentar, vai dar mais cedo, o pessoal vai ter mais vontade, vai ter mais gente na praia. Consequentemente, tem mais criança, criança que mais toma picolé, né? Então, só analisando essas duas variáveis, temperatura e número de vendas, muito provavelmente, se você tivesse o poder de ajustar aqui a temperatura, né, dia a dia, ou temperatura média de um dia, né, mesmo você considerando o mesmo dia sempre, eu vou considerar sempre todos os sábados do ano e todos os domingos do ano. É óbvio, porque a gente sabe que o sábado e o domingo tem mais gente na praia do que de dias de semana. Mesmo que você bloque isso aí, você pode analisar, né, toda vez que aumentar a temperatura, o valor do número de sorvetes aumenta. Então, a variável independente é a temperatura média, enquanto que a variável dependente é o número de vendas de sorvetes. Né? Não faz sentido eu dizer que a temperatura aumentou porque eu estou vendendo mais sorvete. Né? Não faz sentido isso aí. Então, inclusive, eu não vou falar disso agora não, que eu vou falar disso lá em correlação. É o que a gente chama de correlações espúrias. Né? Quando, às vezes, o cálculo mostra, existem técnicas, né, gente, correlações, como eu falei agora, acho que alguns de vocês já ouviram falar nisso. Existem cálculos que a gente analisa, a gente mensura essa relação, a correlação, né? E algumas correlações dessas dão, digamos assim, um valor considerável, mas não faz sentido. No caso da venda de sorvete e da temperatura média, faz total sentido, né? E aí espero que todo mundo tenha entendido o que é a variável dependente e o que é a variável independente, né? A independente é aquela que você vai manipular, você tem como analisar e verificar o que ela modifica, ela que causa o efeito na variável dependente. Outra coisa importante, outro ponto importante é, quando a gente está trabalhando com amostras, é natural que os resultados não sejam exatamente iguais aos da população. Isso acontece por causa dos erros amostrais, né? A gente vai analisar isso agora. Então a gente precisa conhecer esses erros, é essencial para interpretar os resultados com responsabilidade. O que seriam esses erros amostrais? Por exemplo, a diferença entre os resultados obtidos na amostra e os reais da população. Vamos dizer que a gente está só fazendo um estudo e a gente sabe, a gente conhece a média da população. A gente consultou todos os camaradas da população. A gente vai deixar para o final da aula para fazer uns testes desse tipo no Excel. E aí a gente sabe que a média da idade da população tem um censo, né? O censo, ele analisou todo mundo e tem 35 anos a média. Mas aí eu tirei uma média da amostra e deu 34. Essa diferença é o que a gente chama de erro amostral. Esse erro vai diminuir, o que a gente vai estudar daqui a pouco, um aumento da amostra. Quanto maior essa amostra, esse erro tende a diminuir. Né? Ela talvez vá se tornando 34,3 anos. É óbvio que idade pode ser contínua para alguns contextos. Se for importante para o seu contexto, o valor, né, da idade como valor decimal, 34,1, é diferente de 34, porque um cara com 34,1 anos, ele é mais velho do que um cara com 34 anos pontualmente, e esse cara com 34,1 anos tem direito a um benefício lá qualquer que o outro não vai ter porque ele é mais velho em meses. Então faz sentido você pegar a idade de forma contínua. Mas às vezes não faz sentido, você só quer saber a idade do cara, porém as medidas resumo podem se tornar contínuas, né? A média não necessariamente vai ser discreta. E aí é uma decisão sua apresentar ela de forma contínua ou apresentar ela de forma discreta, de acordo com o seu contexto. Tá? Então isso é o erro amostral. Mas existem também erros não amostrais. Por exemplo, problemas que ocorrem na coleta ou análise de dados sem relação direta com a amostragem. Né? Não é problema de amostragem. Por exemplo, viés de seleção. Alguns elementos têm mais chances de inclusão. Né? Então, eu posso selecionar, na hora que eu pego a minha amostra,
Por exemplo, o exemplo da turma da média das alturas do pessoal do meu bairro. Vamos dizer que no meu bairro tenha muita criança. Então, pode ser que eu termine na minha seleção enviesado a coletar mais crianças. Então, a minha média provavelmente de altura vai cair. Erro de respostas. Respostas incorretas ou intencionais. É aquela questão, né? Eu faço uma... Eu vou dar um exemplo melhor desse viés de seleção, por exemplo, em campanha política, né? Por exemplo, me veio a cabeça agora, eu vou falar para vocês. Você está fazendo uma pesquisa eleitoral, pesquisa de intenção de voto, e aí para não precisar andar muito, eu vou perguntar às pessoas que passarem perto de mim. E aí passa um cara com a camisa do Brasil em época de eleição. Eita, meu celular está mais seguro. E passa outro com um boné do MST. Se eu quiser ter um viés de seleção para fazer aquela pesquisa, é muito simples. Eu posso selecionar, é você, eu quero selecionar aleatoriamente você. Aleatoriamente. Que é a sua intenção de voto nessas eleições. Isso não foi aleatório, né? Então isso é um viés de seleção. Erro de resposta. O cara, por mais que tenha sido selecionado aleatoriamente, ele dá uma resposta incorreta ou intencional por algum motivo pessoal dele. Eu estou fazendo aqui, por exemplo, uma pesquisa de renda salarial. Aí o cara vai e manda para mim que o cara ganha 20 salários mínimos. Aí ele, quanto salário mínimo você ganha? Mais do que 10? Ele, nada, não chega nem 10. Para não dizer que ganha, entendeu? Um erro. Ou não responde, né? Falta de resposta dos selecionados. Simplesmente não dá. Até tem uns exemplos aqui, né? Viés de seleção, pesquisa eleitoral feita apenas em shops. Há um viés. Entrevistado mente sobre o número de horas de estudo. Não resposta. 200 questionários enviados, mas apenas 120 respondidos. Analogia para os erros. Imagine medir a temperatura de uma piscina em pontos diferentes. Né? Vão dar valores diferentes. Então, o erro amostral são pequenas variações naturais entre os pontos. O erro amostral é o erro realmente da amostra, da diferença da população para a amostra, para aquele parâmetro que você está avaliando, né? Que no caso é a média. Erro não amostral, se o termômetro está quebrado ou só mede na borda, ou seja, não é um erro por causa da amostra, né? O exemplo aí, é um erro por causa da minha ferramenta. Existe um erro na minha média da temperatura porque o meu termômetro está desequilibrado, está quebrado. Ou eu só, né, localizei ali uma área da piscina que pega mais sol, por exemplo, para medir a temperatura da piscina. Alguns erros são inevitáveis, mas outros podem e devem ser controlados. Alguém levantou a mão, né? Pode falar. Foi, professor. Então o erro não amostral vai ser mais operacional mesmo, não é isso? Nesse sentido que você falou, eu entendi. De forma assim, é porque é importante ter cuidado com generalização, mas assim, querendo ou não, vai ser sempre uma coisa na operação mesmo. A pessoa que estava fazendo a pesquisa estava enviesada ou então Isso. ela cometeu algum erro no processo de coleta de dados. Perfeito, pode ser. Não é por causa da amostra. Né? O erro você coletou talvez até que tenha feito aleatoriamente. Né? Mas é como você disse, por mais que seja aleatório, enviesado. Eu fui lá, o exemplo que eu dei, né? Os exemplos que foram dados. Por mais que seja aleatório, mas não é um problema da amostra, é um problema ferramental, um problema operacional. Faz sentido, sim. Perfeito. Como minimizar os erros? Aí você pode definir o tamanho da amostra adequado, existem técnicas para isso. Utilizar métodos de amostragem apropriados, a gente vai ver daqui a pouco, eu acho que no próximo slide. Garantir chances iguais ou conhecidas de seleção, ou seja, tentar ao máximo ser honesto, né, na minha seleção. Formular perguntas claras e objetivas, se você estiver fazendo uma pesquisa de pergunta, que não é o nosso caso aqui. Nesse curso ele é mais quant, né? Esse curso é um curso
de análise de dados, na verdade, né? Quando eu digo quant em relação a pesquisas, né? Quantitativo em relação ao tipo de pesquisa que a maioria aqui for trabalhar com pesquisas a fazer. Que não é um curso é um curso para quem está trabalhando com análise de dados, mesmo no trabalho pessoal, isso aqui, né? Esse conhecimento. Mas também aplicado para pesquisas, né? Dá para você utilizar nos seus análises, nos seus estudos, nas suas pesquisas. Então, treinar entrevistadores e revisar os dados coletados, né? Planejamento cuidadoso e aplicação criteriosa são essenciais para a qualidade e resultados. Eu tô achando... Eu só achei estranho. É por isso que eu estava achando estranho. Eu pulei aqui ou eu não vi. É os tipos de amostragem. Não sei porque não está no... Por isso que eu estava achando estranho quando a gente chegou nesse slide. Deixa eu voltar aqui porque está no material. Delineamento, população e amostra. Cara, não pegou os slides. Não pegou os slides desse população e amostra. Para eu não ir verificar agora lá na minha... Não, pegou. Essa parte aqui é a fonte de erros, né? Para eu não olhar agora. Tá. Por isso que eu estava achando estranho. Que eu vi no assunto de erro. Não, eu cheguei aqui. Minimizar erros, analogia para esses erros aqui, esses vieses. Sem falar em tipo de amostra. Eu estava achando estranho. Mas então, depois eu coloco nos slides, né, para vocês estudarem assim de forma até resumida. Mas vamos acompanhar pelo material. Sem problemas. Né? A gente estudou aqui, o variável dependente e independente. Tá, essa parte inicial aqui não pegou. Depois eu coloco lá no material, nos slides, tá, gente? E porque eu não gosto de seguir por aqui, porque tem muito texto, né? Fica meio... iria demorar mais a aula. Mas aqui é mais para vocês estudarem também. Mas ali é um resumo dessa parte, né? Os slides é um resumo desse conteúdo. Fica bem direcionado um ao outro. Então vamos fazer por aqui, depois eu coloco lá nos slides e aviso a vocês para quem quiser estudar pelos slides. Inclusive, um parênteses, não sei se vocês lembram, na aula passada, eu vou até voltar aqui no material, tá no início, eu falei que eu precisava escrever algumas coisas novas aqui. E eu escrevi, tá? Aqui nas medidas de dispersão. E que inclusive também no capítulo 2, que eu não coloquei ainda, mas vou colocar, que é aqui em Pareto também, eu vou colocar um conteúdozinho a mais, vou encaixar em algum lugar aqui, que é as técnicas de Gestalt, né? São os comentários, e a curva ABC. Eu vou ver se eu coloco 2 itens novos aqui, curva ABC e Gestalt. Mas não coloquei ainda. Mas eu coloquei, para vocês darem uma estudada, aqui em medidas de dispersão, isso aqui, ó, que não tinha. Medidas de forma, desculpa, adicionei medidas de forma. Que é um conceito, vou aproveitar até aqui um momento para falar, de assimetria, ou seja, quando a cauda da distribuição é mais longa à direita, é isso aqui. A positiva, a negativa e a assimétrica. É isso aqui, resumindo, tá, gente? Quando você tem uma distribuição em que a sua cauda aqui é mais à direita, né? Essa cauda aqui mais à esquerda, e aqui uma distribuição simétrica. Então, você pode ter uma variável, como por exemplo, salário. Como é que vocês acreditam se eu fosse distribuir os salários das pessoas que trabalham numa empresa? Ou numa cidade, fosse coletar isso aí aleatoriamente nos bairros da cidade, vários bairros, né? Porque, enfim, ou até mesmo dentro do shopping, dentro de um shopping, né? Sair perguntando aos funcionários de um shopping, vamos ser mais aleatoriamente, né? Como é que vocês acham que o salário ia se distribuir? Né? A maioria dos salários, isso aqui é uma distribuição de frequência, né? A maioria dos salários iriam estar
entre os valores maiores ou entre os valores menores, né? O salário ele ia estar mais parecido com isso aqui. A maioria dos salários iriam estar aqui, ó, nessa faixa. Se a gente considerar que isso aqui é em 1.000, né? Vamos dizer que é 5, 10, 15 mil, mas não vamos considerar que isso é o salário das pessoas que trabalham no shopping, mas vamos dizer aí numa Big Tech, né? Vamos falar numa Big Tech ou coisa do tipo. Você vai entender que a maioria das pessoas, né, estão nessa faixa aqui salarial. E uma parte menor ganhando mais. Então isso é uma distribuição assimétrica, assim como essa. E essa é uma distribuição simétrica. Você passar uma linha imaginária aqui, você vê que este lado é igual a esse. A partir dessa distribuição, você consegue, inclusive, entender a média, a mediana. Né? Numa distribuição assimétrica negativa, você vai ver que a média ela vai ser puxada mais para cá, por causa desses valores aqui. Ó. Então ela não vai estar aqui nesse pico. Tá? A mediana vai terminar sendo maior, vai estar mais para cá. Beleza? Numa distribuição simétrica, a ideia é que a média, a mediana e a moda elas estejam no mesmo ponto. Né? E numa distribuição assimétrica positiva, você vai ver a média maior do que a mediana. A média vai estar maior do que a mediana, porque esses valores vão puxar a média. Então aqui o cálculo, né, do que é a assimetria, esse SK, e aí uma explicação mais técnica aqui, e também a curtose. Tá? Dei uma lida depois nisso aqui, tá, pessoal? Não se preocupe com esse cálculo não, tá? Esse cálculo aqui é só para vocês saberem, mas, como eu disse a vocês, o curso é aplicado, né? O Jamove calcula isso para vocês. Vocês podem depois testar lá no Jamove esses camaradas. A curtose, ela já mede o grau de concentração dos dados nas caudas e no centro da distribuição. Ela indica o quê? Se a distribuição tem caudas mais pesadas ou mais leves. Né? E aí ele classifica a distribuição como leptocúrtica, mesocúrtica e platicúrtica. Ou seja, essa daqui ó, é mais parecida com a distribuição normal, mesocúrtica. Mas se você observar essa distribuição aqui, ó, ela é mais fina no meio. Né? Ela é mais fina. Então, ela tem uma característica, ó, distribuição com picos altos e caudas pesadas. Indica a maior concentração de dados próximo à média. Essa daqui, ó, as caudas mais pesadas. Né? Essa daqui é o contrário, né? Praticamente uniforme. Aqui as caudas e concentração dos dados são semelhantes a uma distribuição normal. E aqui a distribuição com picos baixos e caudas leves. Né? Então, esse é a assimetria e a curtose que eu comentei. Tem aula, tá? Tem naquelas aulas gravadas também uma explicação sobre isso e eu posso mostrar aqui a vocês. Estamos aqui, né? Então eu estou devendo só para vocês o Gestalt e a Curva ABC, porque por ser um curso também voltado para a área análise de dados geral, né? A Curva ABC é muito importante. Então vamos lá. Tipos de amostras. Eu vou até abrir aqui antes, para não esquecer. Nossa, nessa playlist aqui, ó, tem uma aula aqui em medidas de dispersão, onde eu falo disso aí, tá? Ó, coeficiente de variação, aí eu venho, ó. Aqui lá eu chamei de medidas de forma, também chamado de medidas de forma. Então, você assistindo essa aula aqui, vocês vão ter essa explicação, beleza? Só para mostrar a vocês e eu não esqueci. Então, pessoal, quanto a população e amostra, você já sabe o que é a população, conjunto total de elementos, a amostra, o subconjunto representativo. Esse nome representativo é muito importante da população. O parâmetro é o que você quer medir da amostra. Tá? A estatística é a medida, desculpa, o parâmetro é o que você quer medir da população. A estatística é a medida da amostra. Tá?
Então, a média da população é o parâmetro que você quer estimar. Você estima com o quê? Com estatística, que é a média da amostra. E aí eu tenho uma amostragem simples, aleatória, que é aquela que você faz por sorteio. A amostragem sistemática, que é uma que você faz por seleção de intervalos. Por exemplo, você seleciona um elemento e começa a selecionar agora de 5 em 5. Ele está em ordem, eu começo a selecionar agora de 5 em 5. Toda e qualquer seleção, amostragem dessa é válida, mas você tem que justificar para o seu contexto. Né? A mais facilmente justificada é a amostragem aleatória simples. A estratificada, que é aquela que você amostra por grupos. Né? Então, por exemplo, se você tem uma amostra onde 50% da população é homem e 50% da população é mulher, você tira uma amostra, né? Você pega uma amostra, mas na sua amostra veio 60% de homens e 40% de mulheres, na sua amostra aleatória. Você pode estratificar isso. Você pode garantir que não, eu quero aleatório, mas eu quero 50% manter essa proporção. Tá? E conglomerados, que é quando eu amostro por grupos. Né? Seleção de grupos. Por exemplo, eu posso selecionar só as pessoas que moram no bairro dos estados, só as pessoas que moram no altiplano, ou bairro dos estados e altiplano. Né? Então eu agrupei aquilo ali. Aqui eu estou definindo mais uma vez população, a importância da amostra, né? Eu já comentei disso aqui também. Agora aqui a ideia, esses exemplos aqui são legais. Você já entendeu o que é uma amostra, mas na maioria das situações estudar toda a população é o que? Inviável. Eu também já comentei isso, né? Então você usa amostras para inferir conclusões. Aí os exemplos, o exemplozinho é a analogia da sopa, né? Aprovar uma colher de sopa de uma panela para verificar o tempero. Você está avaliando uma parte, uma amostra, que representa a panela. Por isso que a gente dá mais de uma provada, né? Parâmetro versus estatísticas. Parâmetro está relacionado com o quê? Com a população. Estatística está relacionado com a amostra. Né? Se a média de idade de todos os funcionários é 35 anos, é aquele exemplo, né? A gente falou disso aqui. Eu acho que só pulei os tipos de amostragens. E eu já acabei de explicar todos eles agora. Né? Sortear 10 alunos de uma lista completa de estudantes, uma lista de 1000 pessoas, escolher uma pessoa aleatoriamente e depois selecionar as 50 seguintes. Né? Expliquei a sistemática também. A estratificada, né? Por exemplo, dividir os alunos da escola por série, primeiro, segundo, terceiro ano, e sortear proporcionalmente de cada série. E a por conglomerados, né? Que é você divide em grupos. E alguns grupos inteiros são selecionados para amostra, ou seja, sortear algumas turmas inteiras para participar da pesquisa, em vez de alunos individuais. Eu tenho que justificar o porquê. Né? Eu confesso que o mais normal é você fazer aleatoriamente e muitas vezes de forma estratificada, quando é possível, né? Porque às vezes, dependendo, dá muito trabalho estratificar todas as variáveis. Uma questão importante é a amostragem não probabilística. Né? Essa amostragem não probabilística é o que leva, muitas vezes, a esses erros aqui, não amostrais. Tá? Vamos estudar essas amostragens não probabilísticas porque não estava lá no material. Nem toda amostragem é selecionada de forma aleatória e com chance conhecida para cada elemento. A amostragem não probabilística é um tipo de amostragem em que a seleção dos elementos depende do critério do pesquisador da conveniência e não da probabilidade ou inclusão. Por exemplo, amostragem por conveniência. Escolhemos os elementos mais fáceis de acessar. Por exemplo, entrevistar pessoas que estão passando na rua ou alunos de uma sala próxima. É mais conveniente para mim, para não ter que estar andando e procurando gente. Amostragem por julgamento ou intencional. O cara escolhe os elementos que ele quer, né, que julga representativa. Isso é perigoso, né? O exemplo que eu falei lá da pesquisa. Amostragem de bola de neve. Não é que isso não é válido, tá, gente? É válido, mas é perigoso. Tem que ter muito cuidado. É uma amostragem não probabilística, usada quando o público é difícil de acessar. Uma pessoa da amostra indica a outra e assim por diante. E só normalmente é justificável quando eu tenho exatamente isso. Um público difícil, custoso.
de ter daquela população. Então eu justifico com essas amostragens que não são probabilísticas, né? Exemplo 1, mostragem por conveniência. Imagine que um pesquisador quer saber a opinião dos estudantes sobre o refeitório da universidade e entrevista apenas os alunos que passam pelo corredor principal, porque é mais rápido e fácil. Essa amostra não é aleatória, ela depende da conveniência do pesquisador e pode não representar todos os estudantes igualmente. Exemplo 2, amostragem por julgamento. O especialista escolhe voluntários que ele sabe terem experiência no uso de um produto para dar seu feedback detalhado. Essa amostra não é escolhida pela experiência dos participantes. Não, essa amostra é escolhida pela experiência, não pelo acaso. Né? Ele vai selecionar só pessoas que conhecem do assunto. Mas aí é válido, né? Desde que justificado. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa sobre inteligência artificial só pesquisando professores da área de inteligência artificial. Por que não? Eu não vou perguntar sobre inteligência artificial ao público geral. Né? Eu quero ter uma opinião especialista. Vantagens e limitações. Vantagens. Rápido, fácil de aplicar, sem necessidade de uma lista completa da população. Útil quando o acesso à população é difícil ou caro. Limitação: não permite generalização estatística confiável para toda a população, pois a amostra pode ser tendenciosa. Isso é uma limitação do trabalho. Né? Quer dizer que seu trabalho está errado, não quer dizer que seu trabalho não é válido, mas tem limitações pesadas. Né? Os resultados podem ser influenciados pelo viés do pesquisador. Você pode tomar ações, né, para diminuir esse viés e justificar essas ações. Então, quando usar a amostragem não probabilística? A amostragem não probabilística é indicada em estudos exploratórios, pesquisas qualitativas, ou quando o objetivo é ter insights rápidos e práticos, sem a necessidade de extrapolar os resultados para toda a população. Muitas vezes eu não quero estimar o valor do parâmetro da população. Né? Então é justificável isso aí também. É como perguntar a opinião dos clientes que estão na porta da loja para decidir qual produto colocar em promoção. Isso é mais rápido, mas pode não representar os gostos de todos os clientes. Isso aqui a gente comentou, né? Os vieses. E agora vamos para os fundamentos teóricos. Aí a gente volta para cá. Porque são dois conceitos bem importantes que a gente vai fazer agora. Vou tentar ser breve neles, para conseguir fazer uma prática com tudo isso que a gente falou até agora, de a população e a amostra. Tá? Então, nesta sessão, vamos aprofundar dois conceitos centrais de estatística inferencial. Lei dos grandes números e teorema do limite central. Então, antes, é fundamental compreender o que é uma variável aleatória. A base matemática que descreve fenômenos incertos e investigados a partir de dados amostrais. A variável aleatória, a gente já estudou. Eu só reforço aqui o conceito, né? Para a aplicação em Lei dos grandes números e teorema do limite central. Então, variável aleatória, função que associa números reais aos resultados possíveis de um experimento aleatório. É uma variável aleatória que, na verdade, você vai calcular ela. Por exemplo, número de clientes que chegam a uma loja em um dia, altura de um aluno, resultado do lançamento de um dado. Cada realização do experimento gera um valor da variável aleatória. Né? Cada vez que você realiza, coleta, ou cada vez que você calcula, né, a estimativa dessa variável, é um valor diferente. Aí, mais uma vez, né, valores discretos e contínuos. E as funções, que não é tão importante para a maioria de vocês, mas é importante entender as funções de probabilidade e de densidade de probabilidade dessas variáveis. Né? Funções de probabilidade da variável discreta, ou seja, associa a cada valor sua probabilidade. Imagina aí que eu estou pegando as notas dos meus alunos de forma discreta. É de 0 a 10. Eu tenho aí 11 notas. Né? Faço uma prova com 200 alunos, vou botar a quantidade grande, e eles vão tirar de 0 a 10. Questões objetivas, ou acerta ou erra, é discreto essas notas. Então eu posso fazer aí uma função de probabilidade, que é uma distribuição que vai me dar uma frequência de cada nota. Nota 0. Quantas notas 0 eu tive? Né? É um gráfico
que não é um gráfico de colunas em si, né? Mas é uma distribuição das notas. Como essas notas estão distribuídas, né? Então, por exemplo, teve 20 zeros, né? Tiveram 21, 1, 25, 2, e assim por diante. Então, como é que essas notas estão distribuídas? Então, essa é a função da probabilidade. Então, eu vou ter uma probabilidade de alguém ter tirado 0. Uma probabilidade de alguém ter tirado 1. A probabilidade de alguém ter tirado 2. E assim por diante, né? A função para variáveis contínuas é a função de densidade e probabilidade. E ela não vai ser calculada de forma discreta, como por exemplo, qual é a probabilidade do cara tirar 1? Não, ela vai ser verificada de forma intervalar. Por exemplo, qual é a probabilidade da pessoa ter tirado acima de 8? Certo? Porque é de forma contínua. Não existe uma probabilidade. Imagina aí que eu estou medindo agora, vamos dizer... deixa eu pensar aqui. Eu estou calculando em litros, vamos falar em litros. Sei lá, cada amostra que eu retiro do mar. Então eu boto lá num copo e tiro. Aí tem quantos aqui? Aqui tem, sei lá, tem 200, 0,3 litros, 0,38 litros, 0,40. Eu não vou calcular a probabilidade de ser 0,38 litros. Eu vou calcular a probabilidade de ser acima de 0,3 litros. Né? Então, se eu colocar aqui para... Isso aqui é o que eu acabei de explicar. Essa métrica eu não vou falar. Se eu colocar aqui, por exemplo, função de probabilidade, de densidade, de probabilidade de variáveis discretas. Ó, se você pegar aqui uma imagem, deixa eu ver alguma imagem legal. Pronto, essa daqui. Deixa eu ver uma aqui. Essa. Não quero falar nem disso, porque a gente vai estudar isso aqui ainda, né? Mas, imagina isso aqui, ó. Não vou olhar essa não. Essa tabelinha aqui faz isso, né? O número 0, 25%. O número 1, 50%. E o número 2, 25%. Eu quero ver um gráfico aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Eu acredito que a maioria entendeu o que está sendo dito. É esse aqui mesmo. Eu não queria abrir ele, não. É exatamente isso aqui, ó, que a gente acabou de falar, né? Probabilidade de ser 0 aqui nessa variável que eu não sei o que é. Ó, aqui o eixo y é a probabilidade de x. X é a variável. Probabilidade de ser 0, 0,25%. De ser 1 e de ser 2. Isso é uma distribuição de probabilidades. Simplesmente isso. Tá? Agora, se eu colocar aqui uma função de probabilidade de variáveis contínuas, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Tá? O que eu vou analisar é isso aqui, ó. Tá? Qual é a probabilidade? Inclusive aqui, isso aqui é com média de altura de pessoas, de uma pessoa estar entre 1,60 m e 1,70 m. Então, não interessa se o cara tem 1,60 m especificamente. Ele vai calcular a probabilidade disso aqui acontecer, da pessoa estar aqui. Digamos que esse gráfico, que é uma distribuição normal, represente a distribuição das idades, das alturas das pessoas. Vou aproveitar já para explicar o que vem pela frente, tá? Então, o que é que ele está dizendo aqui, ó? Eu tenho pouquíssimas pessoas abaixo de 1,60 m, ó. Eu tenho uma pessoa aqui com 1,60 m, duas aqui e tal. Pessoas com esse intervalo, ó, de valores. Aí vai aumentando, vai aumentando. A maioria das pessoas estão aqui entre 1,75 m e 1,85 m.
E depois vai diminuindo. As pessoas com mais de 1,75 m, 1,80 m, desculpa, e 85 e assim por diante. Então, se eu quiser saber, e qual é a probabilidade, então, baseado nessa amostra, do camarada ter 1,60 m, acima de 1,60 m e abaixo de 1,70 m, na minha população. Então, você vai calcular a área disso aqui. Se você calcular a área abaixo dessa curva aqui, que é o que, amigo? A integral do Perfeitamente, perfeitamente. Se você, eu não queria entrar bem no ponto, mas apesar disso eu coloquei lá no material, porque eu sei que muitos não estudaram isso integral. Mas não precisa você saber o que é integral aqui nesse curso, tá, gente? Mas o colega está certíssimo. Se você for calcular a área abaixo dessa curva todinha, vai dar toda a população. Vai dar 1, né? Se você calcular a área abaixo dessa curva aqui, vai dar 0,1359. Ou seja, 13,59% de chance do camarada estar aqui nesse intervalo. Quando a gente estudar distribuição normal padrão, vamos estudar isso aí. Tá? Então, isso é a função de densidade e probabilidade. Beleza? Então, um exemplo para função discreta, né? Probabilidade discreta. Imagina que tu joga o dado 6 vezes. Né? Ou tu joga uma moeda, enfim. Qual é a probabilidade para cada lançamento? No caso aqui do dado, moeda não, no caso aqui é um dado, né? Para 6. Para o i igual a 1, primeiro, 1 é o lançamento, i é o lançamento, i igual a 1, então eu boto o i aqui 1, ó, eu vou ter o quê? 1 sobre 6, né? Então eu vou ter essa probabilidade. Se eu lançar, provavelmente se eu não tiver um dado viciado, né? Vou ter uma distribuição uniforme aí. Eu vou ter a mesma quantidade de 1, de 2, de 3, ou parecido, né? Mas com um dado aqui eu estaria testando isso aqui agora. Exemplo contínuo, a altura. Inclusive o exemplo aqui é o mesmo exemplo do gráfico lá. Né? Eu vou até depois colocar, acho que não está o gráfico, colocar uns gráficos ali naquele material. Dá uma melhorada nessa parte aí com alguns gráficos para vocês. Então, por exemplo, como é que eu calculo medidas resumo para isso aí? Ó? Esperança matemática, valor esperado. Não se assusta com isso aí não, cara. Isso aí vocês sabem fazer. Sabe o que é isso aí? Qual é a esperança desse valor? Por exemplo, é isso aqui. Ó. É o somatório de xi vezes a probabilidade de xi. Certo? Então vamos lá. Isso é quem? É o somatório. Ó, de 1 vezes qual a probabilidade dele acontecer? Do número 1 acontecer. Né, no dado. É 1/6. Então, ó. I é igual a 1. Né? Então, quem é x1? x1 é 1. É o número 1 do dado. Vezes a probabilidade do número 1 acontecer, que é 1/6. Então fica 1 vezes 1/6. Só que esse i aqui, é para vocês não confundirem esse i aqui com o i do dado, né? Esse i aqui é esse i aqui. Então i agora é 2. Mas quanto é x2? Coincidentemente x2 igual a 2, tá? Porque eu estou falando do dado de um bosó, como alguns chamam. Então é 2, que é o valor de x2, vezes 1/6, que é a probabilidade do 2 acontecer. E assim por diante. Até o quê? Que é x6. 6 vezes 1/6, que é a probabilidade do 6 acontecer. Você poderia fazer aqui o contrário. Você poderia dizer que x1, você fazer decrescente. Você poderia dizer o seguinte, x1 é quanto? É 6. Você iria fazer 6 vezes, qual a probabilidade do 6 acontecer? 1/6. 6 vezes 1/6. Mais, quem é x2? x2 é 5. Você está de 1 por 1 aqui. Ó. I é 2, x2,
Você pode dizer que o x2 é o valor 5. Não é obrigado x2 ser igual a 2, né? É o valor 5 do dado. Vai dar o mesmo resultado. Então, qual é a esperança aqui? 3,5. Né? A esperança aqui é o valor médio, que é 3,5. Perceba que isso aqui é porque a probabilidade deles acontecerem é a mesma. Mas pense comigo, Tiago, e se o dado for enviesado e os valores menores são mais prováveis de acontecer? Vamos dizer que o 1 ele é mais provável, o 2 é menos provável que o 1, o 3 menos ainda, o 4 menos, o 5 menos e o 6 é o mais difícil. Vamos dizer que o dado fosse ponderado. Não tem problema. Essa esperança aí iria mudar. Porque o peso iria mudar. Né? Você poderia dizer que se um é mais provável, você poderia dizer aqui que a probabilidade do 1, vamos dizer que é, sei lá, em vez de ser 1/6, seria aí 5,5 sobre 6. Quase 1, né? A probabilidade do 2 é, enfim. Então você iria mudar apenas o valor da probabilidade. E aí, esse valor aqui iria aumentar ou diminuir? Iria diminuir. Porque o peso maior está nos valores menores, então ele iria diminuir. Então, a esperança, o valor esperado daquele dado, de quando eu lanço aquele dado, o valor esperado não vai ser mais 3,5. Óbvio que esse valor aqui é um valor fracionado devido ao cálculo, como eu disse a vocês. O valor da variável é discreto, mas o resultado pode sim ser contínuo. Decisão sua, se você vai usar o 3 ou o 4 aí. Melhor a esperança, né? Deixar que é um 3,5. Então você pode ponderar isso aí. A fórmula é a mesma. Né? A fórmula é a mesma. Beleza? É o valor esperado de quando eu lanço aquele dado. Se eu ponderar isso aqui, o valor esperado vai diminuir. Vai ser, provavelmente aqui, o valor esperado vai cair para 1,5, né, ou menos. O meu celular está descarregando, gente. Eu estou vendo agora. Deixa eu pegar aqui o carregador, senão ele vai descarregar geral. Rapidinho parar aqui a gravação, tá? Pronto, estamos de volta aqui na gravação, beleza? A variância, pessoal, não se preocupe com esse cálculo não, tá? Mas a variância da mesma forma. Você vai calcular usando de 1 a 6 aqui, vai substituir apenas esse valor, eleva ao quadrado e multiplica pela probabilidade, que no caso aqui multiplica a probabilidade de ocorrência, né? Qual é a probabilidade dele, que é 1/6. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O que vocês precisam entender aqui é o conceito, né? Desse valor esperado. Vai ser muito importante na aula de distribuição. Eu vou melhorar esse conteúdo aí com alguns gráficos, como esses que eu procurei, né? Porque vocês sabem, né? Esse material, tanto esse curso quanto o de aprendizado de máquina, está sendo feito para vocês. Então, algumas vezes falha, eu vejo a necessidade de adicionar alguma coisa que não estava, enfim. E a gente vai montando sem problema algum dessa maneira. Eu tenho outro material, mas é aquele, inclusive, das aulas lá, mas ele é mais detalhista, assim, não é tão aplicado, né? Tem algumas partes que não é tão aplicada. Esse aqui eu acho está sendo mais dedicado ao objetivo desse curso. Então a variável aleatória amostral, preste atenção, quando eu falo em amostra, estou falando de estatística, né? É a estatística calculada a partir da amostra, com valor dependente da amostra. A distribuição amostral é a distribuição das estatísticas calculadas a partir de todas as amostras possíveis de tamanho N. Né? Então, tanto a distribuição quanto a variável. Então, não é a distribuição da população, é a distribuição da amostra que a gente calcula. Né? Agora, é óbvio que a gente faz uma estimativa da população baseada na amostra. Então, por que as distribuições amostrais são importantes para finalizar essa parte? Estimar parâmetros populacionais, por exemplo, média, variância, desvio padrão. Calcular a variabilidade esperada dos estimadores. Né? Por exemplo,
qual é a variância, qual é a diferença, por exemplo, de valores do valor amostral para o valor da população. Eu não quero entrar muito aqui em conceitos estatísticos, tá? Não faz muito sentido para vocês. Mas alguns assuntos eu deixo aí um conceito estatístico, como, por exemplo, a informação que aquilo é integral, uma fórmula dessa mais complicada, mas que para esse curso você não vai precisar. Porém, não custa nada estar lá. Construir intervalos de confiança, como a gente vai fazer mais à frente, e também testes de hipóteses. Exemplo de cálculo de média e variância amostral. É importante apenas, principalmente se você vai escrever algum artigo, alguma coisa do tipo. Eu nem coloquei o resultado aqui desse, ou coloquei, mas não apareceu. Essas nomenclaturas, né? Isso é uma média amostral, o X com a barra em cima. Né? Isso aqui foi a média da amostra, não da população. Isso é a variância da amostra, não da população, tá? Inclusive, nesse outro material, eu até mostro isso aqui bem... Aqui, ó. Eu mostro aqui, ó. Acho que é importante vocês... Ó, toda aquela explicação. Aqui já é a distribuição normal. Cadê? É aqui. Ó. Ele é mais técnico, tá vendo? Cadê? Ah, não, aqui eu não falei. Falei, tá aqui. Isso aqui é da população. Isso aqui é da amostra, o cálculo. Então, quando você está... O N maiúsculo é o número de elementos da população. O tamanho da população. O minúsculo é da amostra. Então, assim, eu estou só mostrando isso aqui para que você não se confunda. Eu vou usar variância assim ou assim. Quando eu vejo variância assim, quando eu vejo variância assim, às vezes estudando ou no próprio material, por quê, né? Então, isso aqui é a variância da amostra. E aqui da população. Aqui é quando eu estou com tabelas de frequência. Eu nem falei disso aqui para vocês. Alguém comentou alguma coisa aí? Eu não entendi. Não, eu tinha comentado que era a da amostra, tinha lembrado. Eu estava até olhando aqui agora porque eu não lembrava que tinha esse N-1, eu só lembrava quando era o geral, sem ser amostral mesmo. Sei, a população, né? É. Beleza, vamos lá, estamos concluindo. Aqui eu só paro quando termino, não tem isso não. 1h18, a gente vai terminar na hora, mas eu quero mostrar uns exemplos na prática e quem quiser continuar. Quanto maior o tamanho da amostra, mais a média amostral vai se aproximar da população. Isso é o que diz a lei dos grandes números. Eu estou na lei dos grandes números agora, tá? Lançamento de moeda. Por exemplo, se eu faço 5 lançamentos, 80% de caras possível pode ter. Se eu faço 1000 lançamentos, a proporção se aproxima da população. Imagina aí, eu jogo uma moeda, cara, 2 vezes, tamanho da amostra, 2. 2 caras, 100% de cara e 0% de coroa. Isso representa a população? Não, porque eu sei que a população, que a porcentagem, a probabilidade de cair cara é 50%. Uma moeda não enviesada. E 50% de cair coroa. Agora, se eu jogar 1000 vezes em uma moeda não enviesada, não vai cair 1000 caras. Se cair, pode jogar na loteria, porque aí você já ganhou. Entendeu? Então, medir a temperatura da água na panela. Uma colherada pode não representar bem. Várias colheradas de diferentes partes e média das temperaturas fornecem uma boa estimativa. Quanto maior a amostra,
amostra, mais próximo você está da população. Amostras grandes fornecem médias confiáveis para a população, né? Então, matematicamente, isso aí é representado assim, né? Esse eu tenho uma média da amostra, variáveis independentes e identicamente distribuídas, ou seja, identicamente distribuídas, tá, gente? Aqui eu não tenho peso, né? Então, a esperança dessa variável xi é mi. Mi é a média da população. Aqui é a média amostral. Então, conforme n tende ao infinito, a média da amostra, né, tende a ser igual à média da população. Também não pegou, estranho, o teorema central do limite, mas não tem problema. Depois a gente vê isso aqui. Então, a lei dos grandes números diz isso aí, né? É um princípio que assegura que quanto for maior a quantidade de dados coletados, mais a média dos dados obtidos se aproxima da média verdadeira da população. Beleza? Isso significa que, com amostras suficientemente grandes, podemos confiar que as estatísticas, ou seja, quando eu falo as estatísticas, eu estou me referindo às amostras, calculadas a partir dos dados coletados, apresentam bem o parâmetro da população. Quando eu falo no parâmetro, eu estou falando da população. É o parâmetro que parâmetro, no caso a média, né? Aí eu tenho a lei dos grandes números, fraca e forte, que garante que a média amostral converge em probabilidade para a média populacional. Isso é suficiente para a maioria das aplicações práticas, garantindo que a média amostral seja uma boa estimativa. E a forte afirma que a média amostral converge quase certamente, com probabilidade 1, para a média populacional, o que é uma forma mais forte de garantia. Aqui é a importância, mas o que eu queria chegar aqui, acho que vocês entenderam, né? Quanto maior a minha amostra, mais eu tendo a ter o parâmetro, né? Estimar o parâmetro da população. A gente vai tentar mostrar isso já na prática. Teorema do limite central é diferente da lei dos grandes números, né? Agora, esses grandes números é algo bem, né? O que é essa quantidade de ser grande, né? Se eu quero estimar a população do Brasil, que eu sei que tem 200 milhões de habitantes, o que é ser grande? 20 mil é grande? Né? Teorema central do limite é um dos resultados mais importantes da inferência estatística. O que é que ele diz? Explica o comportamento da média amostral, mesmo quando os dados da população não seguem uma distribuição normal. Já estou falando aqui de distribuição normal, mas veja, a distribuição normal é aquela distribuição simétrica, tá? Onde eu tenho uma simetria, uma curva em forma de sino, para representar a distribuição de probabilidade das variáveis, né? Para o quê? Uma variável contínua, tá? Distribuição normal para uma variável contínua. Vamos ler isso aqui, como não sei por que não botei os slides, eu estava fazendo esses slides hoje por algum motivo, algum não pegou, eu vou ver da feito, mas não pegou. Eu vou ver depois lá e atualizo tanto os slides quanto o próprio material com alguns gráficos e algumas coisas a mais que eu prometi a vocês. Imagine que coletamos várias amostras do mesmo... Veja que aqui agora eu estou pegando várias amostras do mesmo tamanho. Eu não estou só com uma amostra. A teorema do limite central, o TLC, ele implica em você pegar várias amostras. Então, várias amostras do mesmo tamanho. Várias amostras do mesmo tamanho da população e calculamos a média de cada uma delas. O que é que esse teorema afirma? Quando o tamanho da amostra N é suficientemente grande, veja, a distribuição das médias das amostras, não é a distribuição dos valores coletados na amostra, mas sim a distribuição das médias amostrais, a distribuição de cada média de cada amostra que eu coletei. Essa distribuição das médias tende a ser uma normal, ou seja, segue a curva em formato de sino, independente do formato original da população.
Você pode ter uma população, como os salários de pessoas, que não sigam a distribuição normal. Né? Mas o que ele está querendo dizer aqui é que a média das amostras vai se entender a distribuição normal. Por exemplo, suponha que estimar a média das alturas dos estudantes de uma escola, embora as alturas individuais possam ser uma distribuição levemente assimétrica, a média das alturas em amostras grandes se comportará como uma variável normalmente distribuída, com média igual à média real da população e desvio padrão reduzido. Ou seja, a média dessas médias amostrais próximo da média da população e o desvio padrão dessas médias amostrais menor do que a média e o desvio padrão de uma amostra. Isso nos permite aplicar métodos baseados em distribuição normal para construir intervalos de confiança e realizar testes de hipóteses confiáveis. Existe uma técnica chamada bootstrapping que se baseia nesse teorema para você, por exemplo, fugir em alguns testes estatísticos de técnicas não paramétricas, que são técnicas que normalmente a gente utiliza quando a gente não tem uma variável que tem uma distribuição normal, entre outros casos, tá? Para você, por exemplo, usar um teste T, uma das premissas é que aquela distribuição das variáveis, dos valores da variável que você vai analisar, seja uma distribuição em sino, né? Ou seja, a probabilidade dos valores próximos à média acontecer é a maior probabilidade. Né? E quanto mais distante da média, menor é a probabilidade. Porque lembre, aqui eu tenho os valores e no eixo Y eu tenho as probabilidades. Então, o gráfico assim, ó, o ensino, quanto mais aqui, ó, nesse meinho aqui, nesse intervalo, maior a minha probabilidade de acontecer. Os valores mais longe da média, menor a probabilidade. Os valores também mais longe da média desse lado, também menor a probabilidade. Num gráfico assimétrico, onde ele tem essa cauda aqui, por exemplo, onde eu vou ter a média aqui mais caída, mais próxima dos valores que pouco acontecem, porque esses valores puxam a média. Lembre que a média ela é influenciável, né? Ela não é robusta como a mediana, não é que ela é influenciável, né? A palavra não é essa. A média ela é acessível a esses valores, mais longe da maioria dos valores coletados, né, da amostra. Então ela tende a vir um pouquinho mais para cá. Então, se você disser, os valores perto da média, eles não são os valores mais comuns que acontecem. Não. Os valores mais comuns que acontecem vão estar aqui, numa distribuição assim, assimétrica, né? Aproximação pela normal, mesmo em distribuições não normais. Então, esse teorema do limite central está no fato de funcionar independente da forma original dos valores. Tá? Aqui a formulação matemática para vocês não faz muito sentido. Assim como a lei dos grandes números, a importância do teorema do limite central para inferência, porque você vai construir intervalos de confiança com ele, realizar testes de hipótese, calcular probabilidades. Tá? A importância dessas distribuições de probabilidade para inferência estatística, que é um preparativo para o próximo assunto. Né? Eu acho que aqui eu falei. Não, falei não. Né? E há aqui uma relação geral desses três conceitos. Né? A lei dos grandes números, teorema central, do limite central e a distribuição normal. Qual é a conexão conceitual que tem nisso aí? Apesar desses conceitos serem diferentes,
eles se complementam, né? Relembrando, revisando, isso é muito importante que vocês entendam, se não entender, pergunta. Lei dos grandes números garante que a média amostral converge, se aproxima da média populacional conforme você aumenta esse tamanho da amostra. E o teorema central do limite explica que a distribuição, veja, a distribuição dos valores e a distribuição dessas de variáveis. Mas que variáveis? Das médias amostrais, ou seja, é a distribuição das médias de várias amostras que você coleta. Tende a se tornar normal, conforme o quê? O tamanho dessa amostra cresce, né? Independente da forma da distribuição original. Mesmo que originalmente você não tenha uma distribuição normal, se você tem uma amostra grande e tira a média dessa amostra e de outras amostras grandes, a distribuição dessas médias é que tende ao anormal. Então, a LGN, que é a lei dos grandes números, média amostral converge para a média populacional, ou seja, é uma aproximação da média populacional. TCL, que é o teorema central do limite, a distribuição agora, não estou falando mais da média, mas a distribuição das médias tende a ser normal. Ou seja, a forma anormal das médias, né? Então, por exemplo, considere uma amostra pequena. O que é que eu posso ter? A altura de pessoas estudantes de um curso. Uma amostra pequena, eu vou ter médias que podem variar muito. Se eu pego uma amostra pequena desse pessoal, a diferença da média da população para a média da amostra pode ser muito grande. Pela lei dos grandes números, se eu aumentar o tamanho dessa amostra, eu chego perto da média da população. E pelo teorema central do limite, que é a distribuição das médias tendendo ao normal, se eu tiver amostras grandes e calcular as médias dessas amostras, a distribuição dessas médias tende ao normal. E é a distribuição dessas médias que eu vou avaliar. De toda maneira, quando você tem uma distribuição que não é normal, isso aqui eu estou só adiantando um assunto para frente, e você quer, por exemplo, utilizar técnicas paramétricas, que são técnicas que têm como premissa que essa distribuição seja normal, além de outras premissas, mas uma delas, e talvez a mais importante seja essa, é que a lei dos grandes números é que você vai precisar fazer algum tipo de alteração. Você não vai utilizar de fato os dados crus, brutos, né? Porque os dados brutos eles não têm uma distribuição normal. Então você tem praticamente duas saídas. Ou você distribui, né, essas médias de amostras desses valores, se possível for, várias médias, e trabalha com essas médias, né? Ou você, que de fato você não vai trabalhar mais com os valores reais, mas com a média das amostras, ou você parte para uma análise não paramétrica, né? Que é um assunto que a gente não comenta nesse curso. Eu atingi meu limite aqui, né, programado com vocês.